os irmãos já conhecem, Davi é tirado do meio das ovelhas, é posto dentro de casa, é ungido como futuro rei de Israel. Dali ele sai de sua casa, diz a Bíblia que um dos servos do rei aconselha o rei a procurar alguém que tocasse bem para o aliviar da sua opressão. E então alguém diz: eu tenho visto um jovem. Mesmo lá no campo, Davi já era observado, e ele é trazido para dentro do palácio, e diz a Bíblia que ele ia e voltava, até que surgiu uma peleja contra os filisteus. Eu estou resumindo a história. E Davi então se oferece para lutar contra o gigante, vence o gigante e passa a ser aclamado por todos os soldados como grande campeão de batalhas. Davi o coloca como general do seu exército, e agora Davi vence várias batalhas para Saul. As mulheres do reino aclamam a Davi como grande capitão. Isso desperta o ciúme em Saul. Os irmãos já conhecem esta história. Anos se passam, Saul se afunda cada vez mais nos seus pecados. Saul morre. Davi, por 7 anos, reina em Judá, e depois disto, finalmente Davi assume como rei de Israel. Uma história linda de um pastor que saiu do campo e assumiu o reinado de uma nação. Assumiu não pelas suas qualidades ou características, mas assumiu porque Deus o escolhera para aquele fim. Assumira porque Deus o capacitou para aquele propósito. Davi, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Quando ainda estava na casa do pai, o profeta o ungiu. Diz a Bíblia que a partir daquele momento, Davi foi cheio do Espírito. E foi desta maneira, cheio do Espírito, que ele viveu o restante de sua vida, servindo ao reino, servindo a Deus, cuidando das ovelhas, ajudando os irmãos, assumindo o reinado, legislando pela nação. Davi, um homem cheio do Espírito Santo. O reino se estabelece, se solidifica. Davi, o grande rei, o grande profeta, o grande general, querido do povo, um rei segundo o coração de Deus. Estava tudo indo muito bem, até que a soberba entra no coração do rei. Porque nenhum de nós estamos livres de cairmos nas ciladas do inimigo das nossas almas. Nenhum de nós estamos livres de sermos atormentados por tentações que nos afastam de Deus. Com Davi não foi diferente. Resumindo a história, Davi comete o pecado do adultério e, para completar, ainda manda matar o esposo traído. Um adultério e um homicídio. Porém, Davi é o rei, e tudo estava muito encoberto, ninguém percebia que algo estava de errado. Mas Deus e Davi sabia que tinha algo de errado, e algo precisava ser feito para reverter aquela situação. Deus sabia que o ministério ou o reinado de Davi não poderia continuar daquela maneira errática. Às vezes, Deus nos coloca em situações para nós percebermos que a nossa vida, as nossas atividades, o nosso ministério, ele não pode ter continuidade se nós estivermos errados diante de Deus. A prosperidade, o sucesso serão apenas coisas externas e aparentes. Então Deus toma as providências para corrigir. Deus toma as providências para restaurar.
E percebem os irmãos pela história de Davi, que se fôssemos nós seres humanos, a primeira providência que nós pensaríamos seria: arranca Davi do trono, ele não é mais digno de estar reinando, ele pecou, ele desobedeceu, ele transgrediu. Aliás, foi este o grande argumento do diabo, desde sempre. Quando ele estava no céu e pecou contra Deus, Deus o expulsou dos céus. Mas quando Adão estava aqui na terra e pecou contra Deus, eu posso conjecturar que o diabo forçou a barra para que Adão também fosse expulso do paraíso. Então agora Davi estava no trono, porém em pecado, e a ideia do diabo é que tudo fosse destruído. A ideia do diabo é que toda aquela construção que Deus havia feito através da vida daquele jovem rei fosse desfeita por conta do pecado. Porém Deus, Ele sempre nos surpreende. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez enquanto ministro esta rápida palavra, você pode estar pensando, talvez, quem sabe, na sua vida, ou na vida de alguém que você conhece, estava tudo indo muito bem, mas de repente o diabo entrou, o pecado entrou, e tudo foi desfeito, e tudo veio a desmoronar. Mas espere um momento, o plano, o projeto e o propósito de Deus não é que as coisas venham a se desmoronar. O projeto, o propósito e a vontade de Deus é que a nossa vida seja restaurada na sua presença. Não há pecado que Deus não possa perdoar, não há vida destruída que Deus não possa restaurar. Não há um reino que Deus não possa habitar e se fazer presente em todas as ações, em todas as decisões. O diabo olha para Davi e talvez pense e diga: acabou. Deus, ou melhor, Davi olha para si mesmo e pensa: tomara que ninguém descubra. Mas Deus olha para Davi e diz: eu vou restaurar, eu vou mudar esta história. E a mensagem de Deus que eu tenho para nós nesta manhã é que Deus vai nos restaurar a cada dia. Deus vai mudar a nossa história para melhor, não importa o quão ruim ela esteja. Os irmãos também já conhecem a história que Natã interroga Davi e no final Davi confessa, Davi admite o seu pecado e então, admitindo o seu pecado, e esta foi a grande diferença entre Davi e Saul. Porque às vezes a gente compara, não, Davi era pequenininho e Saul era grandão. Não, a grande diferença é que embora Saul tenha sido ungido e Davi também tenha sido ungido, Saul cometeu pecados e erros, Davi também cometeu pecados e erros, mas ao ser confrontado por Deus, Davi admitiu a restauração de Deus na sua vida, e Saul simplesmente foi contumaz nos seus erros. Davi então ora a Deus, foi descoberto por Deus, as pessoas ainda não sabiam, mas Deus sabia do seu pecado e do seu erro. Davi então ora a Deus, e nesta oração registrada no Salmo 51, a gente percebe as ações restauradoras de Deus na vida de Davi. Porém, para que Deus restaure alguém, é necessário algumas considerações por parte desta pessoa. E Davi começa a fazer algumas considerações no início do Salmo. Em primeiro lugar, Davi reconhece a sua miserabilidade. Ele reconhece que ele possui uma natureza pecaminosa, uma natureza carnal, uma propiciação ao pecado. E no primeiro versículo ele diz: tem
misericórdia de mim. Em outras palavras, Davi está dizendo: Deus tem um coração bondoso, mas eu mesmo sou um miserável. Não importa se eu sou o rei, se eu sou um monarca, se eu sou um músico, se eu sou um cantor, se eu sou um guerreiro, eu sou um miserável. Coisa boa é quando nós reconhecemos a nossa miserabilidade. Você se lembra de Isaías? Até o capítulo 5 ele dizia: ai de fulano, ai de Beltrano. Mas no capítulo 6, ao ver a glória de Deus, ele disse: ai de mim que vou perecendo. Isaías reconheceu a sua miserabilidade. A exemplo de Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 24, Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A exemplo daquela igreja para a qual o Senhor, o anjo do Senhor diz em Apocalipse 3,17: tu dizes, rico sou e de nada tenho falta e estou enriquecido. E Deus diz: porém você não sabe que você é um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. O que Deus quer de nós é que nós reconheçamos a nossa miserabilidade, é que nós reconheçamos a nossa natureza humana e pecaminosa. No versículo 5, Davi diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós poderemos passar toda a manhã falando acerca das considerações e dos reconhecimentos de Davi, mas depois que ele reconhece a sua miserabilidade, ele também reconhece a natureza e os atributos de Deus. Logo no primeiro versículo, Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi está dizendo: Senhor, eu considero que tu tens um paiol armazenada as tuas misericórdias. Eu quero apenas uma porção desta misericórdia para a minha vida, para que eu também possa ser alcançado pela tua graça. Quem dizia isso era o rei de Israel. Se um rei dizia isto, quem diremos nós? Quando Paulo fala miserável homem que sou, quem está dizendo isso é o grande apóstolo dos gentios, fundador de igrejas, escritor de epístolas. Se ele disse isso, que diremos nós? Somos miseráveis sim, não somos dignos, aleluia, da posição que Deus nos coloca, mas existe algo em nós que muito inveja o inimigo das nossas almas, algo que se chama graça, misericórdia, bondade, benignidade, e é isto que faz de nós estarmos aonde estamos, ser o que nós somos, alcançarmos o que temos alcançado da parte de Deus. É a graça de Deus nas nossas vidas. Davi, além de reconhecer a sua miserabilidade, ele também reconheceu a graça de Deus na sua vida. Porque para que exista uma restauração da parte de Deus, precisamos pelo menos reconhecer estas duas coisas: a nossa natureza pecaminosa e a natureza e os atributos de bondade e misericórdia da parte de Deus. Então Davi, tendo este reconhecimento, ele começa a nos relatar, a partir do versículo 7, as ações mais importantes da parte de Deus para a nossa restauração completa. E no versículo 7 ele diz: purifica-me com isopo. A primeira coisa que Deus faz é nos purificar dos nossos pecados. Estudando um pouquinho só sobre esse tal de isopo, que era uma planta herbácea, a gente descobriu que ela possuía pelo menos 4 características principais. A primeira característica é que ela inibia a ação de qualquer doença interna. Ela era antisséptica.
Ela inibia a ação de fungos e bactérias no organismo. Uma segunda característica, ela era antitussiva. O que quer dizer isso, pastor Roque? Ela desfazia os efeitos destes fungos e dessas bactérias. Era por essa razão que esta planta era usada na purificação. Pessoas tomavam banhos com esta planta por conta desta ação regeneradora desta planta. Uma terceira característica, ela era expectorante. Ela expulsava o mal. E finalmente, numa quarta característica, esta planta, o isopo, ela era aromatizante. Davi está dizendo neste versículo 7, que Deus, através da sua graça, Ele faz pelo menos estas 4 coisas em nossas vidas. Primeiro, Ele inibe a ação do pecado. Segundo, Ele desfaz as consequências do pecado. Terceiro, Ele, o Senhor nosso Deus, expulsa o pecado das nossas vidas. E em quarto lugar, Ele traz para a nossa vida um novo odor, uma nova perspectiva, um novo cheiro, porque nós temos o bom cheiro de Cristo Jesus em nossas vidas, em função da ação do isopo da graça de Deus. Davi dizia: Senhor, purifica-me com isopo, porque ele sabia das 4 ações desta planta medicinal que era usada para a lavagem, o banho. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Versículo 8: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. O pecado, ele traz tristeza. O pecado, ele traz apreensão. Você pode perceber que as pessoas que vivem uma vida de pecado, mas ainda possuem um temor a Deus, elas estão sempre apreensivas, preocupadas. Será que vão descobrir? Será que sabem que eu estou vivendo uma vida dupla? Será que sabem que na igreja eu sou uma coisa e no mundo eu sou outra? Será que sabem que mesmo dentro da igreja eu mostro um sorriso na face, mas por dentro o meu coração está cheio de ódio, de inveja, de raiva? Será que sabem? As pessoas estão sempre apreensivas. As pessoas que vivem em pecado, porém, ainda possuem uma fagulha do temor de Deus. Então é neste momento que Davi fala: Senhor, me devolva o júbilo e a alegria sincera. Eu não quero mais sorrir apenas de uma forma social, para que as pessoas pensem que está tudo bem. Eu quero sorrir porque as coisas realmente vão estar bem na minha vida. Eu vou estar com a consciência livre, com a consciência leve, porque a graça de Deus, quando ela nos alcança, ela tira a apreensão, a tristeza, a preocupação, e ela traz o júbilo e traz a alegria. Mas no versículo 9, o que eu acho interessante aqui, Davi, ele diz assim, versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Criar um coração puro quer dizer: o meu coração não está puro. E não adianta simplesmente tentar reciclar este coração. Não vai dar certo. Então faz o seguinte, Senhor: cria um novo coração na minha vida. Cria uma nova perspectiva, transforma meu caráter, controla meu temperamento, faz alguma mudança significativa na minha vida, para que eu possa novamente ser aquele rei Davi, aquele servo, aquele cantor, aquele poeta, aquele filho de Deus, aquele homem de fé. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E o versículo 11, que é um dos mais famosos, o salmista diz: não me lances fora da tua presença. Eu estava ontem, na madrugada, conversando com a minha esposa, e a gente conversando percebeu que era a presença de Deus
que tinha trazido Davi para o palácio. Davi estava lá no campo, mas quando alguém disse para o rei: eu tenho observado um jovem sisudo, de boa aparência. Aliás, sisudo em palavras quer dizer uma pessoa que não joga conversa fora, uma pessoa que tem siso, uma pessoa que sabe o que está dizendo. E o servo começa a dar as características de Davi: sisudo em palavras, de boa aparência, gentil, presença, é um rapaz muito bom. Mas a principal característica deste rapaz é que Deus é com ele. Sabe, lá no trabalho que todo mundo te elogia, mas no final alguém diz: ele só é isso tudo porque Deus é na vida dele. Sabe aquele José lá no Egito, que quando José põe a mão, tudo começa a prosperar, e Faraó também é abençoado, e a Bíblia diz que tudo isso aconteceu porque Deus era com José. Foi a presença de Deus que atraiu Davi para o palácio. Mas depois, lá na frente, quando Saul começa a invejar a Davi, quando Saul começa a ficar incomodado com Davi e a ter Davi como uma ameaça, sabe por que a Bíblia diz, se não me engano, 18:5 ou 18:20 de 1 Samuel? Porque a Bíblia diz que Deus não era mais com Saul, mas Deus era com Davi. Então a mesma presença de Deus que Davi possuía lá no campo, esta mesma presença atraiu ele para o palácio e continuou com ele no palácio. E agora Davi, após ter pecado, ele fala: Senhor, uma das tuas ações restauradoras na minha vida, não me lances fora da tua presença. Davi sabia que a presença de Deus era que mantinha o reinado dele. Davi sabia que a presença de Deus era que mantinha o sucesso dele. Davi sabia que a presença de Deus era que mantinha a inspiração que ele possuía. E não é diferente na minha e na tua vida. É a presença de Deus que faz a diferença nas nossas vidas. É a presença de Deus que nos sustenta. É a presença de Deus que nos faz caminhar e avançar. E eu me recordo aqui de Êxodo 33, quando o povo estava rebelde, e Deus fala: eu não vou mais à frente deste povo, porque é um povo pecador. E quanto mais Moisés se coloca na frente e intercede pelo povo e diz: não, Senhor, nós não sairemos daqui se a tua presença não for conosco, porque eu vou te dizer, Senhor, a tua presença é que nos faz diferentes dos outros povos. Sabe por que você é diferente? Não é porque você é inteligente, rico ou bonito. Você é diferente porque a presença de Deus é na sua vida. É a presença que faz a diferença. Então, mesmo em pecado, Davi diz: Senhor, não me lances fora da tua presença. Mas Davi faz um outro pedido: não retires de mim o teu Espírito. Aleluia. A referência que Samuel possuía para escolher um novo rei era a referência de Saul, forte, alto e bonito. Por isso que Samuel se atrapalhou na casa de Jessé. Mas a referência negativa que Davi possuía acerca do Espírito Santo era Saul também. Porque Davi, acompanhando a trajetória de Saul, a primeira referência que ele possuía era que, no dia que eu fui ungido, o Espírito Santo tomou posse da minha vida. E o Espírito Santo saiu da vida de Saul. E quando o Espírito saiu da vida de Saul, tudo começou a desandar. Quando o Espírito saiu da vida de Saul, os inimigos prevaleceram. Quando o Espírito saiu da vida de Saul, Saul passou a cometer pecados
pecados horrendos. Quando o espírito saiu da vida de Saul, Deus se calou para Saul. Quando o espírito saiu da vida de Saul, Saul foi procurar outros meios de tentar se comunicar com Deus, e não existem outras maneiras, outras fórmulas, outros meios. É coração sincero e quebrantado na presença, para que Ele possa falar conosco. Mas tudo isso aconteceu porque o espírito saiu da vida de Saul. Quando Davi pensou nesta possibilidade, Davi disse: Senhor, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu não quero perder esta graça, eu não quero perder esta unção, eu não quero perder este poder, eu não quero perder esta autoridade espiritual. E é exatamente isto que Deus faz na vida de um pecador quebrantado e arrependido na presença de Deus. Já caminhando para o final, Davi, no versículo 12, diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. O pecado tira a alegria. O pecado tira a satisfação de viver a vida cristã. Você já pensou, por exemplo, o que é viver uma vida cristã em pecado? E no final de toda uma trajetória, no final de toda uma caminhada, não entrar nas mansões celestiais, salvar muitas pessoas, edificar muitas vidas, permitir que muitos tenham acesso a Deus, e no final você mesmo não ter acesso a Deus? É uma das maiores tragédias do ser humano. É salvar a muitos, mas ele mesmo não ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado, ele faz isso na vida do ser humano. E Davi pede: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Depois deste versículo 12, Davi entende que Deus vai tomar todas estas ações restauradoras em sua vida. E agora no versículo 13 ele diz: depois que Deus fizer tudo isto na minha vida, então ensinarei aos transgressores a tua lei, e os pecadores a ti se converterão. Quer pregar a palavra com autoridade? Tenha uma vida santa diante de Deus. Quer que Deus faça através da sua vida e do seu ministério coisas extraordinárias? Quebrante-se na presença de Deus e permita que a ação restauradora de Deus alcance a sua vida. Primeiro, faça como Davi, reconheça a sua miserabilidade. Segundo, reconheça a grandeza e a graça de Deus. Aí Deus vai começar a te purificar, aí Deus vai começar, Ele vai te perdoar, Ele vai te restaurar, Ele vai te devolver a alegria da salvação, Ele vai te manter na presença dEle, Ele vai manter a presença do Espírito Santo na sua vida, e você vai ser restaurado, e você vai adorar e glorificar o nome do Senhor. Muitas vidas serão alcançadas e edificadas através da sua vida, e no final da sua trajetória você vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu também guardei a fé, porque a exemplo de Davi, eu me quebrantei na presença do Senhor, e Deus foi bondoso para comigo a ponto de eu ter autoridade, condições de ensinar aos transgressores a lei de Deus, e os pecadores, vendo o meu testemunho pessoal, às vezes sem palavras, se converteram ao Senhor. Deus abençoe sua vida nesta manhã. Deus abençoe as nossas vidas nesta manhã. Deus nos faça entender a sua ação restauradora, a sua ação regeneradora em nossas vidas, que nós venhamos a considerar a nossa miserabilidade e os atributos de grandeza, misericórdia e graça da parte de Deus em nossas vidas. Amém. Graças a Deus.
Quem quer agradecer a Deus por essa palavra nesta manhã? Mas agradecer de coração mesmo, não porque a gente está falando aqui, não, agradeça a Deus por esta palavra que certamente tem falado a muitos corações, se não a todos os corações. Que estejamos a cada dia na presença de Deus, buscando a sua infinita graça e misericórdia. Graças a Deus. Deus abençoe a vida do nosso pastor Roque a cada dia. Irmãos, vamos estar de pé. Nós vamos orar nesta hora, como sempre fazemos. Vamos orar pelas pessoas que estão enfermas e orar por aquelas pessoas que têm colocado diante do Senhor uma causa, ou uma causa na justiça, ou uma porta para se abrir, ou alguma pessoa na família. Você tem um propósito diante de Deus. E nesta hora nós vamos mais uma vez interceder, ajudar a você numa voz de intercessão neste seu propósito. Conforme sempre fazemos, os enfermos estarão aqui à nossa direita, e as pessoas que têm alguma coisa colocando diante de Deus, fique aqui à nossa esquerda. Nós vamos ungir as pessoas enfermas, tá? E você venha crendo que nós vivemos por fé. Se você vem só por vir, aí fica complicado, né, pastor? Você tem que vir crendo que o Senhor, Ele faz maravilhas na sua vida. Nós vamos orar, os irmãos vão estar ungindo os enfermos, e creia que o Senhor, Ele é poderoso para fazer maravilhas nesta manhã. Eu vou aproveitar, pastor Roque, vou pedir que ele ore, e logo após já estará fazendo o encerramento da nossa escola bíblica. Aleluia. Vamos orar com fé, com determinação e com confiança no Senhor nosso Deus, que Ele é poderoso para restaurar, para perdoar, para curar, para revigorar, para restabelecer, para repreender as ações do nosso adversário. Deus eterno, Deus bendito, ainda na tua presença e desta feita em oração, nós clamamos, nós unimos a nossa fé e a nossa voz em prol de cada um dos teus filhos que tem vindo à frente do teu altar para receber a oração, a intercessão e, acima de tudo, para receberem de ti a resposta, a vitória, a cura, o milagre. Senhor, e é exatamente isto que pedimos para teus filhos. Senhor, enquanto oro daqui de cima, teus ministros aqui de embaixo vão ungindo os teus servos enfermos, pelos quais nós te pedimos que não seja este óleo e que não seja a mão dos teus filhos, mas que seja a unção do teu Espírito, que seja a presença do teu Espírito, que seja a manifestação da tua graça, trazendo cura, trazendo restauração, revigorando, Senhor, trazendo saúde para teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, nesta hora, repreendemos todo mal, toda doença, toda dor, toda enfermidade, todo tumor, Senhor, tudo aquilo que esteja causando desconforto e instabilidade na saúde dos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, vai tocando desde o alto da cabeça à ponta dos pés, vai restaurando, vai controlando esta pressão, vai fortalecendo esta estrutura óssea, estes tendões e juntas. Meu Deus, em nome de Jesus, toca no rim, no pulmão, no fígado, no coração, no baço, no músculo, Senhor, em todas as camadas, em todos os tecidos. Pai, a tua palavra diz que o nosso corpo é templo do teu Espírito, e o teu Espírito habita onde tem saúde. Quando não tem saúde, ele vem e restaura. Quando não tem saúde, ele vem e cura. Quando não tem saúde, ele vem e restabelece. Porquanto, ó Deus, em nome de
Jesus vai atuando na vida dos teus filhos nesta hora. Talvez o médico ainda não deu o diagnóstico e nem muito menos o prognóstico. Senhor, talvez o médico ainda não saiba o que está acontecendo. Talvez o médico até saiba o que está acontecendo, mas já disse que não tem cura, só tem tratamento, tem que ir levando. Senhor, mas em nome de Jesus, Tu és um Deus que não conhece a palavra impossível. Tu és o Deus que para Ti todas as coisas são possíveis. Então isso que o médico não sabe, isto que o médico já falou que não tem cura, apenas tratamento, e muitas vezes nem tratamento tem apenas uma conformidade. Mas em nome de Jesus, mediante a Tua vontade, nós não nos conformamos com nenhum prognóstico negativo, mas nós confiamos na Tua palavra, confiamos na Tua unção, na Tua ação, confiamos na Tua unção, confiamos que Tu és poderoso para mudar este quadro de dor, de enfermidade. Então em nome de Jesus, visita Teus filhos, para que em breve eles voltem aqui e contem a bênção, e contem o testemunho de vitória e cura, para a glória do nome do Senhor. Pai, também não admitimos nenhuma obra de feitiçaria, nenhuma obra de macumbaria, seja lá onde ela tenha sido feita. Repreendemos nesta hora toda obra contrária, porque diz a Tua palavra que nenhuma ferramenta preparada contra nós vai prevalecer. Jesus disse que se formos cheios da graça e do Espírito, pisaríamos na serpente, se bebêssemos alguma coisa mortífera, não nos faria dano algum. Mas não é no nosso nome, não é no nome de nenhum ser humano, mas é no nome de Jesus. No nome de Jesus repreendemos o efeito de toda ação contrária do nosso adversário. Senhor, também oramos a Ti nesta hora, em prol dos Teus filhos e filhas que vieram, Senhor, aqui à frente com uma causa. Eu não sei a característica, a natureza desta causa, se é uma causa jurídica na justiça, se é uma causa familiar, se é uma causa pessoal, sentimental. Senhor, se a causa é, Senhor, de portas fechadas, uma causa trabalhista, eu só sei que Tu és o Deus de todas as causas, e Tu podes, Senhor, aleluia, da vitória. Tu podes dar a resposta que este Teu filho, que esta Tua filha precisa e procura nesta manhã. Portanto, vai abençoando a cada família aqui representada. Senhor, vai atendendo por Tua graça, misericórdia e vontade a cada pedido que é feito a Ti. Este papel que está embaixo, coloca em cima, Senhor, este juiz, este doutor, este diretor, esse patrão, Senhor, com o coração endurecido, vai amolecendo este coração e vai liberando, Senhor, aquele aumento, aquela promoção, aquela porta que está fechada vai abrindo. Senhor, vai abençoando esta família que está passando por crises tremendas de desentendimento. Senhor, talvez ele ou ela tenha saído de casa, traga de volta, Senhor. Abençoa nossos filhos, abençoa nossa família, abençoa nosso emprego, abençoa nossa vida. Senhor, estas causas que são apresentadas diante de Ti, traga a resposta para a glória do Teu nome, Senhor. Assim nós oramos a Ti, porque nós cremos na nossa vitória, nós cremos na Tua resposta e nas Tuas possibilidades, que são inúmeras e inúmeras e inúmeras. Portanto, nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Volte para o seu lugar, confiante na vitória do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Nosso irmão Josias, com um rápido anúncio, depois já estaremos terminando. A paz do Senhor para a igreja. Creiam que com certeza você recebeu o seu milagre nesta manhã. Saia daqui com confiança, porque depois dessa mensagem que ouvimos, uma mensagem abençoada, poderosa, e uma oração ungida dessa, Deus com certeza operou grandes milagres na sua vida espiritual, na sua vida física e também material. Quando o pastor Roque orava pelos processos e que Deus repreendendo o mal aí, eu senti de Deus realmente que Deus hoje, mais uma vez, operou grandemente. Você que tem causas impossíveis, não na sua justiça, mas na sua vida familiar. Quando fui ao banheiro ali agora, lavar as mãos do óleo,
o pastor Roque estava ministrando sobre isso. Causas impossíveis. Deus entrou com providência. Glorifica a Deus que Deus entrou com providência na tua vida essa manhã. Irmãos, 2h30, nossa saída, nosso encontro aqui para as 15 horas, né? Saímos para o evangelismo pessoal. O presbítero Flávio está convocando toda a igreja para esse grande evangelismo, para convidar as pessoas para vir à noite. Então, às 14h30, aqui às 15 horas, estaremos saindo. Eu não estarei presente, como sempre, porque eu vou visitar alguém, estarei pregando à tarde, no encerramento da festa do pastor Paulo Ronaldo, ali no Suruí. Vai ser a igreja toda na rua, e ele me convidou para pregar hoje, estaremos lá com ele. Vai ser a igreja na rua hoje ali, em Suruí. E dia 30, a nossa última cruzada no campo, a última cruzada, 30 de novembro, será ali Jardim América, na rua do Dique, ali uma rua dupla muito grande que tem ali, e queremos contar com os irmãos, as irmãs, ore por nós, jejue, para que Deus salve bastante alma nesta última cruzada do ano, ali na rua do Dique, em Jardim América. Muito obrigado, Deus abençoe. Graças a Deus. Os irmãos devem ter visto o nosso pastor aqui agora há pouco, mas ele precisou sair para fazer uma visita que estava agendado e, por esta razão, ele não se encontra presente. Estamos, assim, justificando a ausência dele neste momento final da escola bíblica. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Hoje à noite, um grande culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Pastor Orlando Pereira, orando para nós encerrarmos e também impetrando a bênção apostólica. Oremos, querido. Deus eterno e soberano, agradecemos por esta manhã abençoada, por esse dia abençoado. Agora leva-nos em paz, cada filho teu, cada filha, livrando dos perigos, das armadilhas, dos laços. Abençoa a tua igreja, teu servo que pregou, toma nas tuas mãos. Pai, ser conosco, nós agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. A graça do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja que aguarda com alegria a volta de Jesus. Todos nós digamos amém. A vitória é nossa. Vai em paz, logo mais tem mais. Deus abençoe. Irmãos, me tirem uma dúvida, hoje é terceiro domingo? Então hoje à noite um grande culto de missões. Os irmãos estão convidados.